gente, bom dia. Olha, eu espero que vocês estejam bem e espero que vocês estejam em casa, né? Já que é o grande objetivo desse momento pra gente. Eu quero dizer que eu tô com saudade de vocês, mas eu acho que esse relacionamento que a gente vai ter aqui, mesmo que por vídeo, mesmo que não presencial, vai ser muito rico, tá? Gente, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Antiguidade Oriental. Nós começamos ele na semana passada, na aula de número 5, então acompanhem aí pelo caderno, tá? Na última aula eu distribuí para vocês essa folhinha aqui, ó, que eu imprimi, que fala sobre os egípcios e os povos da Mesopotâmia, tá bom? Então, tendo finalizado isso, gente, como nós finalizamos na última aula, nós vamos retomar agora a partir da aula 6, tá? Que é a aula da Antiguidade Oriental, que vai falar sobre os persas, os hebreus e os fenícios. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, tá, gente? Até porque na hora que vocês forem estudar sobre os persas, aí vocês pegam a primeira parte e assim por diante, ok? Agora nós vamos falar então sobre os persas. Bom, os persas, né, esse povo, ele teve origem na região que a gente conhece hoje como Irã, tá? Por que eu digo que ele teve origem nessa região? É porque depois ele começa a se expandir, né, por todo o Oriente Próximo. Inclusive, antes de iniciar essa expansão, houve uma unificação entre 2 povos, que são os persas e os medos, tá? Então, os persas inicialmente surgem de uma unificação de 2 povos, persas e medos, tá? Esses medos, inclusive, a gente vai ouvir falar bastante deles quando a gente estiver falando sobre a Grécia na Antiguidade Clássica, né? Nas chamadas guerras médicas, que foram guerras dos gregos contra os persas. Só que eles reconhecem os persas como medos, é por isso que a guerra fica denominada de guerra médica ou guerras médicas, tá bom? Os medos persas, né, ou melhor dizendo, os persas, eles foram os grandes inimigos dos gregos, tá? Justamente por conta dessa ideia expansionista que eles tinham, né? O conceito de império que nós conhecemos hoje, né, como, por exemplo, o Império Romano, posteriormente a gente vai ver também a França, né, como império, tem essa ideia de expansão, né, de se expandir, de dominar novos territórios. E esse conceito, ele surge com os persas, tá? Então, em mais ou menos 55 a.C., ocorre essa unificação dos medos e os persas, feito por Ciro o Grande, né, que foi um grande imperador, o grande imperador mesmo dos persas. E aí, a partir dessa unificação, ele começa a se expandir. Só que os persas, eles possuem um diferencial, gente. Eles têm bastante tolerância em relação aos conquistados, aos povos conquistados, tá? Então, por exemplo, eles se expandem para uma determinada região, dominam aquele povo daquela região, mas eles permitem que esse povo, né, mantenha as suas características, né? Ele não faz não faz que esses povos sejam escravizados nem nada disso, tá bom? Outra característica dos persas, eles têm grandes habilidades militares. E por ter essas habilidades militares, eles conseguem realmente se expandir com maior facilidade, né? Eles chegam, dominam uma região com muita facilidade por causa dessas habilidades. Vocês podem... Tem um filme que é o filme 300. Eu não sei quem já assistiu esse filme. Eu, particularmente, assisti esse filme quando eu ainda estava na escola, no fundamental. Então faz muito tempo. Eu acho que eu estava no 9º ano, por aí, tá? Mas eu sei que esse filme, ele conta um pouco dessa história, dessas conquistas dos persas, tá? E a gente pode ver que é um filme foi muito premiado por conta das táticas de guerra mesmo que ele demonstra e tal. Eu acho até que eu vou assistir esse filme novamente para ver se eu passo para vocês assistirem. Mas voltando aqui, eles possuíam uma organização administrativa muito forte.
como é que eles faziam? É uma mistura de administração centralizada e descentralizada ao mesmo tempo, tá? Porque eles têm um poder central, né? E poderes locais. Esses governantes locais, eles eram chamados de sátrapas. Os sátrapas, eles eram governadores locais mesmo, que ficavam com a responsabilidade de fazer cumprir as exigências desse poder central, tá? Então o imperador, ele denominava esses sátrapas, esses governadores locais, para administrar cada região dessas conquistadas, né? E aí esses sátrapas ficaram sendo denominados ou conhecidos na história como os olhos e os ouvidos do rei ou do imperador, né? Por quê? Porque como o imperador ele não conseguia estar em todas aquelas regiões conquistadas, era muito difícil, né? Você governar uma grande extensão territorial sozinho. Então ele denominava esses sátrapas e era como se esses sátrapas fossem ele mesmo, né? Fazendo cumprir as suas exigências. Eles tinham uma moeda única. E aí, alguns historiadores divergem em relação a isso, tá, gente? Porque é o seguinte, até é difícil saber se realmente essa moeda única ela alcançava todos os territórios, todos os espaços ali do Império Persa, tá? Mas, de um modo geral, existia uma moeda e se outros lugares tivessem moedas locais, essa moeda ela poderia ser feito um câmbio ali e uma adequação àquela moeda. Beleza, as estradas, né? Essas estradas eram muito importantes para ligar todo o território a esse poder central, tá bom? Eles tinham também um padrão de pesos e medidas, tá? O que é um padrão de pesos e medidas? Hoje, o nosso padrão de peso, por exemplo, é o quilograma, certo? O nosso padrão de medidas, né, de distâncias, de tamanhos, é o metro, né? Que é usado para medir distâncias e tamanhos. Bom, se a gente for pensar, por exemplo, existem outros padrões de pesos e medidas. Existem, no caso das medidas, as jardas, os hectares, as milhas. E, no caso, o Império Persa possuía o seu próprio padrão de medidas, tá bom? Como é que esse império ele chega ao fim? É importante vocês olharem aí na página 29 da apostila de vocês, tem um mapa que mostra a extensão máxima do Império Persa em mais ou menos 500 antes de Cristo, tá? Então, ó, toda essa região aqui do Oriente Próximo, ela foi conquistada pelos persas, inclusive o Egito, tá? Não mais pelo Ciro, né? Mas sim pelo filho dele. E a ideia deles era começar a se expandir para o Ocidente, né? E chegar até a Grécia. E o que vai acontecer? Eles vão travar guerras contra os gregos, as chamadas guerras médicas, como eu falei pra vocês, que a gente vai ver melhor quando a gente vai estudando a Grécia, tá? Só que essas guerras, elas vão enfraquecer o Império Persa, porque por 2 vezes os persas perderam a guerra para os gregos, né? Isso vai enfraquecendo esse império até que eles têm uma grande derrota, né, para os macedônios, liderados por Alexandre o Grande, e esse império ele chega ao fim em 330 anos antes de Cristo, ok? Então, gente, paramos por aqui, então, essa parte dos persas. Vamos seguir para outra aula agora. Agora vamos falar sobre os hebreus, né? A história dos hebreus, ela é narrada no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, logicamente com algumas informações de cunho religioso, mas a base mesmo da história dela foi toda narrada nesse livro, né? Algumas coisas geram bastante discussão entre os teólogos. Para quem não sabe, teólogo é quem estuda teologia, ou seja, estuda Deus e as coisas de Deus e as coisas da religião, tá?
Mas, de um modo geral, a gente pode sim usar a Bíblia Sagrada, essa parte do Velho Testamento, como fonte histórica para entender a história dos hebreus, tá? Esse povo é fundado a partir de um patriarca, de um homem chamado Abraão, né? Esse homem teria recebido um chamado de Deus para ser pai de uma grande nação, né? E a partir da história dele, dois povos surgem, né? De um lado, os hebreus, né, descendentes do seu filho Isaac. De outro lado, os árabes, que são descendentes do seu filho Ismael, tá? Se a gente for olhar uma linha aí, a gente chega à seguinte conclusão, né? Abraão, ele tem esse filho chamado Isaac, né? Isaac tem um filho chamado Jacó, que tem 12 filhos, né? Esses 12 filhos de Jacó, um deles era José, que segundo a história que é narrada na Bíblia, José é levado cativo para o Egito e quando chega lá, ele passa por um processo e se torna governador do Egito, né? E aí, nesse processo, ele manda chamar a família dele, os irmãos, os pais, que viviam na época na Palestina, para viver no Egito, né? Isso pode não ser muito verdade, né? Mas o que se sabe é que realmente os hebreus viveram um longo período no Egito. Eles foram pacificamente para o Egito, né? Durante o período de dominação dos Hicsos no Egito. A gente viu isso aqui nessa folhinha que eu coloquei para vocês, olha. No Médio Império, os egípcios são dominados pelos Hicsos, né? E aí é um período de grande instabilidade, né? Que atrai povos, né, de outras regiões para viver no Egito. E numa dessas, os hebreus foram viver lá, né? Viveram um período de paz no Egito, um período próspero no Egito, até que há a reunificação dos egípcios, né? Eles retomam o poder e passam a escravizar os povos estrangeiros. Então, os hebreus que vão pacificamente para o Egito passam a ser escravos, cativos no Egito. E aí, na Bíblia, a gente tem o segundo livro da Bíblia, né, o livro de Êxodo, que conta a história da fuga do povo hebreu do Egito, né? Então a gente vê lá na história que dura um longo período até que eles chegam na Palestina, mas nesse caminho entre o Egito e a Palestina, Moisés, né, que é o responsável por guiar o povo em direção à Palestina, ele recebe a Tábua dos 10 Mandamentos, né, que tem uma importância aí muito grande, porque tem um cunho religioso? Sim, mas ela não deixa de ser um conjunto de leis, né? Esses 10 mandamentos são um conjunto de leis para que aquele povo siga, né? Baseado na religião deles. Lembrando, gente, que essa religião, né, que vai vir a ser o judaísmo, né, é uma religião considerada a primeira monoteísta da história, né? Até então a gente viu vários povos que tinham suas religiões, né? Que baseavam aquela sociedade naquela religião, só que eram religiões politeístas, serviam a vários deuses. No caso dos hebreus, eles vão ser os primeiros a servir um único Deus, tá? Quando os hebreus eles voltam para a Palestina, eles não conseguem se organizar de forma unificada e aí o povo é dividido em 12 tribos, né? Essas 12 tribos, elas passam por um longo período sendo governadas por juízes, né? Até que o rei Davi, em mais ou menos 1050 a.C., ele reunifica essas 12 tribos e posteriormente ao reino do rei Davi, temos também o reino do rei Salomão, em mais ou menos 960, 930 a.C., até que com a morte do rei Salomão há uma redivisão, né? Os hebreus eles vão se dividir entre Judá e Israel, né? O reino de Judá, que tem a capital Jerusalém, e o reino de Israel, onde a capital é Samaria, né? E aí a gente tem um novo momento da história dos hebreus, quando eles são
dominados pelos assírios, né? Como a gente viu na nossa aula de Mesopotâmia, os assírios, eles são um dos povos que dominaram a região da Mesopotâmia, né? Então esse povo hebreu foi levado cativo para a Babilônia, né? E aí tem toda uma história, né, de que eles eram obrigados a servir os deuses dos assírios, né? Os assírios, como a gente viu também, eles eram muito cruéis, né, com os seus cativos. Mas vai acontecer aí que os persas, né, que a gente acabou de ver, nessa sua expansão, né, eles acabam por libertar o povo hebreu. Então os hebreus, né, eles reconhecem muito os persas por terem sido aqueles que os libertaram, tá? Seguinte, gente, nós finalizamos aqui essas duas aulas, né? Uma falando sobre os persas, outra falando sobre os hebreus, né? Nesse processo aí de libertação do povo hebreu, eles acabam se dispersando, né, por várias partes do globo. Inclusive aqui na página 28 da apostila de vocês tem um mapa que mostra aí todas essas andanças do povo hebreu pelo mundo, até os dias de hoje mesmo, ou até após a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que os hebreus, eles são os judeus, né? E que uma coisa que é bem importante a gente pensar é o seguinte, gente. Os hebreus, eles se mantêm, né? Mesmo tendo se espalhado pelo mundo, né? Eles mantêm muito essa característica porque tem uma coisa que une eles, que é o monoteísmo, né? A religião. Então isso é bem importante a gente analisar, tá? Na nossa próxima aula, então, nós vamos terminar esse conteúdo de Antiguidade Oriental falando sobre os fenícios, ok? Gente, muito obrigada pela atenção. Eu vou deixar aqui na descrição as atividades que vocês têm que fazer, tá bom? E é isso aí. Até semana que vem.